Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uchiha Takuya. Capítulo 451. Assassinar o terceiro Mizukage? Desculpe, não estou interessado. O que você quer dizer? Tsunade quebrou o silêncio. Konoha cooperar com a investigação não era um problema. Considerando as condições atraentes oferecidas por Yagura e Genji, recusar não era uma opção. Mas o que significava encenar uma performance? Certamente eles não estavam pedindo para alguém de Konoha fingir ser o terceiro Mizukage? Diante da pergunta de Tsunade, Yagura explicou calmamente. Precisamos reunir informações e evidências suficientes. Caso contrário, será impossível silenciar todos os céticos. É por isso que precisamos que sua vila colabore conosco na encenação de uma cena. Ele continuou se Konoha concordar. Retornarei a Kirigakure e farei com que a vila chame o Mizukage sob o pretexto de precisar dele de volta devido a recursos insuficientes. Durante sua jornada, o ninja da sua vila pode tentar um assassinato. Um assassinato? Por que perder tempo com longas investigações quando uma única tentativa de assassinato pode forçar o Mizukage a revelar quaisquer verdades ocultas? Yagura e Genji não eram do tipo que desperdiçava tempo. A abordagem deles era direta, rápida e decisiva, cortando complicações com uma lâmina afiada em vez de arrastar as coisas com investigações demoradas. Então, esse era o plano. Eles pretendiam trabalhar com Konoha para encenar uma tentativa de assassinato em seu próprio Mizukage. Usar uma tentativa de assassinato para expor quaisquer anomalias foi de fato uma atitude ousada e eficiente. O olhar de Yagura varreu a sala, pousando nos candidatos mais fortes de Konoha, Ataque Sakumo, Takuya e Minato. A mensagem era clara: a Konoha precisava mobilizar seus ninjas de elite para garantir o sucesso. Eles precisariam de indivíduos com força e mobilidade excepcionais. Minato, com seu jutsu deus do trovão voador, era incomparável em mobilidade, ele podia ir e vir quando quisesse. Quanto ao poder bruto, Ataque Sakumo e Takuya eram mais do que capazes. Na verdade, qualquer um deles sozinho poderia ser o suficiente para a missão. Konoha concordaria com isso? Minato coçou a cabeça, parecendo querer dizer algo, mas hesitou. Ataque Sakumo sorriu ironicamente e balançou a cabeça. Sinto muito, mas não posso assumir essa missão. Não é adequado para mim. Sakumo. Omura Mitokado imediatamente protestou, seu tom afiado. O que você quer dizer com isso? Você está dizendo que não está disposto a servir a vila? A resposta de Sakumo foi firme, mas resoluta. Desculpas, mas já decidi ficar em casa para guiar Kakashi e apoiar seu crescimento. Eu me afastei do serviço ativo, e essa tarefa deve recair sobre outra pessoa. Embora ele tivesse aberto uma exceção para Tsunade participar do campo de batalha, Ataque Sakumo não tinha intenção de aceitar outras atribuições, a menos que fosse absolutamente necessário. Afinal, Konoha não tinha escassez de shinobi capazes de lidar com essa tarefa. A política da sua aldeia é uma bagunça, e Yagura pensou consigo mesmo. Ter o estimado preso branco de Konoha essencialmente marginalizado, sem vontade de contribuir, que acusação flagrante de má liderança. A recusa de Sakumo foi um tapa na cara, e a atmosfera estranha que se seguiu era palpável. Até Omura e Koharu pareciam visivelmente irritados com expressões rígidas. O terceiro Hokage permaneceu em silêncio, fumando seu cachimbo, enquanto Tsunade revirava os olhos, incapaz de esconder seu desdém. É isso que acontece quando você cria uma bagunça dessas, sua expressão parecia dizer. Dói ver o tiro sair pela culatra agora? Mas a verdadeira surpresa veio quando Takuya, que estava olhando distraidamente para sua xícara de chá, de repente falou. Eu também não vou. Estou cansado e preciso ficar na vila para descansar por pelo menos um ano. Também tenho alunos para treinar, então não tenho tempo ou energia para lidar com esse tipo de tarefa. Se a recusa de Sakumo foi um tapa, a rejeição de Takuya foi um soco no estômago. A expressão de Yagura vacilou, e seu olhar oscilou entre Takuya e Sakumo, incrédulo. Por quê? O rosto do terceiro Hokage escureceu e sua compostura desapareceu. Takuya deu de ombros casualmente. Nenhuma razão em particular. Só não estou com vontade de ir. No passado eu não tinha escolha e era arrastado para missões que nem eram da minha responsabilidade. Mas agora, estou farto. Preciso de um descanso. Se você acha que não estou fazendo o suficiente pela vila, essa é sua opinião. Não tenho mais nada a dizer. O tom incisivo nas palavras de Takuya não deixou espaço para mais argumentos. Quando vocês estavam ocupados criando problemas, vocês já pararam para se perguntar por quê? Agora vocês querem agir como se fossem vocês os injustiçados? Me poupe, Takuya pensou, sua expressão ilegível. Enquanto isso, Minato parecia prestes a chorar. Todos os olhos estavam voltados para ele agora, como se dissessem silenciosamente, não ouse recusar. Com Sakumo e Takuya não querendo participar, a liderança de Konoha estava desesperada. Se Minato também recusasse, os oficiais de alto escalão sem dúvida ficariam em alvoroço. Para esta missão, a mobilidade única de Minato era crucial. Sem ele, o plano enfrentaria desafios significativos. Diferentemente de Sakumo e Takuya, Minato não tinha influência para recusar de cara. As contribuições e influência dos outros dois garantiram a eles um grau de autonomia, mas Minato ainda não estava naquele nível. Vendo a tensão crescente, Tsunade interveio, quebrando o silêncio constrangedor. Vamos focar no plano primeiro, ela disse, dirigindo-se diretamente a Yagura. Explique os detalhes de como você pretende prosseguir. A mensagem subjacente era clara. Discussões sobre pessoal poderiam esperar até mais tarde, a portas fechadas. Não havia necessidade de expor conflitos internos na frente de alguém de fora. Omura e Koharu rapidamente seguiram a liderança de Tsunade, redirecionando a reunião de volta ao assunto em questão. Yagura percebeu a rápida mudança de tom, mas não fez comentários. Então a política interna de Konoha também não é totalmente estável, ele refletiu.
Ainda assim, ele se absteve de fazer quaisquer observações depreciativas. Afinal, Kirigakuri não tinha espaço para julgar. Entre as 5 grandes vilas Shinobi, as disputas de Konoha ocorriam em grande parte a portas fechadas, enquanto os conflitos internos de Kirigakuri eram notórios e abertos. A infame era névoa sangrenta foi uma prova do caos dentro de Kirigakuri. Até o próprio Yagura estava profundamente envolvido na confusão, muitas vezes servindo como arma do terceiro Mizukage. Muitos ninjas pereceram sob suas mãos, e suas vidas foram ceifadas durante o auge da brutalidade da névoa de sangue. Então, quem era ele para rir de Konoha? O assassinato é nosso plano inicial, explicou Yagura. No entanto, se Konoha tiver uma alternativa melhor, estamos abertos a ajustes. O objetivo não é eliminar o Mizukage imediatamente, mas forçá-lo a um canto onde ele não tenha escolha a não ser revelar sua verdadeira natureza. Em situações de vida ou morte, até mesmo os indivíduos mais cautelosos inevitavelmente se exporiam. A menos, é claro, que eles desejassem morrer e escolhessem encarar seu fim sem resistência. O tom de Yagura era firme enquanto ele continuava. É por isso que precisamos de ninjas com força excepcional, capacidades explosivas e mobilidade inigualável para nos ajudar. Durante a operação, as forças de Kirigakuri permanecerão nas sombras, garantindo que tudo seja atribuído a uma tentativa de assassinato externa. Independentemente de o plano ter sucesso ou não, a culpa seria desviada para adversários desconhecidos. A sala assentiu sutilmente em concordância. Mesmo se estivessem na posição de Yagura, teriam adotado a mesma abordagem. Tsunade olhou para o silencioso terceiro Hokage e para o sempre despreocupado Takuya, que parecia mais interessado em seu chá do que na discussão em questão. Se você tivesse lidado com as coisas de forma diferente naquela época, estaríamos nessa confusão agora? Ela pensou consigo mesma, suspirando interiormente. Capítulo 452. Sua recompensa é eu enviar Dans para a prisão. Precisamos de algum tempo para deliberar. Uma área de descanso escondida já foi preparada pela Ambu. Você e seus subordinados podem ir para lá por enquanto. Assim que tomarmos uma decisão, informaremos vocês imediatamente. Como Yagura veio para Konoha em segredo, era impossível que ele fosse visto vagando abertamente pela vila. Tsunade já havia preparado um local isolado para eles descansarem. Apesar de sua aversão a problemas desnecessários, ela tinha a capacidade de lidar com os assuntos de Konoha com precisão e eficiência. Então vou deixar isso com você. Por favor, considere esse assunto seriamente, respondeu Yagura. Ele entendeu que essa não era uma decisão que poderia ser tomada em poucas palavras. Ele havia dito tudo o que precisava ser dito e apresentado termos que eram difíceis de recusar. Agora tudo o que restava era que os líderes de Konoha chegassem a uma conclusão. Mas Yagura estava confiante. Sob condições tão tentadoras, Konoha não teria escolha a não ser concordar. Tanto Konoha quanto a Terra do Fogo cobiçavam o acesso às rotas comerciais marítimas há muito tempo. Comparada a Konoha, a economia de Komogakuri prosperou, em grande parte graças às suas rotas marítimas vantajosas. Sem elas, a posição geográfica de Komogakuri não permitiria que ela competisse com Konoha. Os lucros da rota marítima eram o trunfo de Yagura e Genji. Yagura saiu da sala de reunião com seus guardas, seguindo Ambu até o pátio tranquilo e isolado que Tsunade havia preparado para eles. Depois que o estranho foi embora, a atmosfera na sala de reunião mudou. O terceiro Hokage levantou a cabeça, olhando para Taki Sakumo, que estava em silêncio o tempo todo. Ele abriu a boca como se fosse dizer algo, mas as palavras, cheias de arrependimento e desculpas, ficaram presas na garganta. Observando sua hesitação, Tsunade revirou os olhos em frustração. Tudo bem, chega dessa indecisão. Você está agindo de forma mais indecisa do que eu, e eu sou a mulher aqui, Tsunade retrucou, dando um tapa na mesa para refocar o grupo. Yagura colocou suas condições na mesa. Vamos ouvir, devemos concordar com isso ou não? Devemos concordar, é claro, respondeu rapidamente o terceiro Hokage. Quando se tratava de admitir falhas ou pedir desculpas, Hiruzen Sarutobi hesitava infinitamente. Mas quando se tratava de discutir benefícios para Konoha, sua determinação retornava instantaneamente. O sucesso econômico de Komogakuri deve muito às suas rotas comerciais marítimas e à forte presença naval. Se pudéssemos garantir acesso similar, o futuro de Konoha seria ainda mais próspero, ele continuou. O desenvolvimento da vila e a força militar dependiam de financiamento. Com fundos suficientes, Konoha poderia continuar a crescer. Este era um fato inegável. Hiruzen está correto. Em nome do Conselho Ancião, eu apoio concordar com isso, Koharu Tatani declarou sem hesitação. Tsunade assentiu e desviou seu olhar para Kimichi Shoza e Nara Shikashige. O primeiro parecia confuso, enquanto o último suspirou ironicamente. Por que você está nos perguntando? Nós nos aposentamos há anos. Akimichi Shoza resmungou, coçando a cabeça. O que você decidir está bom. Mas isso é claramente um bom acordo, então eu apoio, ele acrescentou. Eu também concordo, disse Nara Shikashige, seguindo a liderança de Shoza. Afinal, o trio Inushika CH sempre se manteve unido em questões como essa. Excelente, Tsunade disse com firmeza. Já que estamos todos de acordo, eu assumirei a responsabilidade de organizar isso. Minato, sua maestria no Jutsu Deus do Trovão Voador o torna crucial para esta operação. Você fará parte do plano para encenar uma tentativa de assassinato do terceiro Mizukage. Suas palavras não deixaram espaço para discussão. Minato só conseguiu suspirar internamente e assentir. Uma vez nomeado, ele não teve escolha a não ser obedecer. Além disso, ele não tinha posição para recusar. Taki Sakumo e Takuya cuidarão do cerne da operação. Vocês não são obrigados a eliminar o terceiro Mizukage, mas devem forçá-lo a revelar sua verdadeira natureza, Tsunade acrescentou, seu tom firme. Que autoridade! O terceiro Hokage, Koharu, Omura e Akimichi Shoza olharam para Tsunade com espanto.
Momentos atrás, Ataki Sakumo e Takuya rejeitaram a missão, não deixando espaço para negociação. No entanto, agora com o tom de comando de Tsunade, a decisão parecia final. Ela não os consultou, ela simplesmente declarou a tarefa atribuída. Você está falando sério? Takuya piscou surpreso, tentando avaliar sua intenção. Ataki Sakumo olhou para ela confuso. Eu já não recusei? Se fosse qualquer outra pessoa, ambos os homens teriam rejeitado a missão uma segunda vez, dessa vez com ainda mais firmeza. Mas Tsunade não era qualquer um. Eu entendo porque vocês dois recusaram antes, disse Tsunade. Mas esta missão é exclusivamente adequada às suas habilidades. Embora existam outros candidatos, mobilizá-los criaria complicações desnecessárias. É por isso que estou perguntando especificamente a vocês dois. Ela fez uma pausa e então lançou sua bomba. Esta missão não oferece nenhuma recompensa material. Mas posso lhe prometer isto. Se você aceitar, eu pessoalmente garantirei que Dan seja enviado para a prisão e mantido sob vigilância 24 horas por dia. O que? Ataki Sakumo ficou atordoada, enquanto Takuya fez um sinal de positivo com o polegar, impressionado. De jeito nenhum, gritou o terceiro Hokage batendo as mãos na mesa. As expressões de Koharu e Omura ficaram amargas. Dan era aliado deles, e eles não iriam deixá-lo ser preso. Se tal movimento fosse aceitável, já teria acontecido há muito tempo. Não posso concordar com isso, o terceiro Hokage protestou veementemente, seu rosto vermelho de emoção. Sim, Dan cometeu muitos erros, mas ele ainda é um pilar desta vila. Não podemos tratá-lo dessa forma. Observando tudo isso acontecer, Nara Shikashiji enterrou a cabeça nos braços como se tentasse desaparecer, enquanto Akimichi Shoza se recostou, completamente entretido. A pequena Tsunade está ficando cada vez mais parecida com sua professora, pensou Shoza completamente divertido. Mas Tsunade não se comoveu. Com a expressão fria, ela respondeu, suas objeções são irrelevantes. A menos que esteja preparado para retirar o selo do Hokage, Dan vai para a prisão. Suas palavras foram diretas e intransigentes. Não vou expor todo o dano que Dan causou à vila. Não tenho intenção de incitar agitação pública ou desperdiçar recursos em um espetáculo. Mandá-lo para a prisão é a melhor solução, Tsunade continuou. Para enfatizar seu ponto de vista, ela colocou o selo do Hokage na mesa à sua frente. A mensagem era clara. Ou retirava o selo e desfazia sua decisão, ou deixava que ela lidasse com Dan do seu jeito. Você, Tsunade, você não pode. O terceiro Hokage estava praticamente fumegando de fúria. Ele nunca esperou que Tsunade agisse de forma tão decisiva, quase como se estivesse planejando um golpe antes mesmo de assumir oficialmente o cargo. Ainda mais chocante foi a falta de oposição dos outros. Koharu e Omura, embora visivelmente descontentes, não se opuseram abertamente. Akimichi Shoza apenas se recostou, curtindo o drama, enquanto Nara Shikashiji parecia contente em fingir dormir. Ignorando a explosão do Hokage, Tsunade se virou para Ataki Sakumo e Takuya. Isso é incentivo suficiente para você? Ela perguntou. Você venceu, Takuya murmurou, balançando a cabeça em descrença. Ataki Sakumo tossiu sem jeito, claramente pego de surpresa. Ele queria elogiar a ousadia dela, mas hesitou, sabendo como isso refletiria no Hokage. Tsunade não o pressionou. Já que nenhum de vocês está se recusando diretamente, vou considerar isso como um acordo. Saiba apenas que completar esta missão anulará sua aposentadoria, Sakumo. Capítulo 453. A difícil decisão de um Hokage. Sênior, isso é tudo que posso fazer. Daqui em diante, é com você. Eliminar Dan imediatamente não era uma opção. O terceiro Hokage nunca concordaria com isso. Mesmo que isso significasse criar uma rixa com Tsunade, ele não permitiria que isso acontecesse. Neste momento, ninguém mais seria tolo ou imprudente o suficiente para tentar assassinar Dan. Exceto por Takuya. Só ele abrigaria tais pensamentos. Já que Dan acabou preso, quanto tempo realmente levaria até que a chance de acabar com ele se apresentasse? Não muito tempo mesmo. Embora Dan certamente fosse capaz de paciência, ele não ficaria sentado quieto e esperaria pela morte em uma cela. Ele encontraria uma maneira de escapar. E quando fizesse, isso não criaria a justificativa perfeita para acabar com ele. Tsunade já havia demonstrado a máxima sinceridade. Ataki Sakumo entendeu que de agora em diante, seu único caminho era ficar atrás dela. Dan ser jogado na prisão já era satisfatório. Com uma oferta tão atraente diante dele, que razão ele tinha para hesitar? Vocês todos. Vocês todos. Com apenas algumas palavras, Tsunade havia delineado e organizado tudo. As objeções do terceiro Hokage não tinham peso, e ele tremia com fúria reprimida. Konoha estava prestes a mudar. No entanto, talvez isso não tenha sido algo totalmente ruim. Dan e Sarutobi realmente foram longe demais ao longo dos anos. Shasa Akimichi decidiu que gostaria de assistir ao desenrolar do drama até sua conclusão. Afinal, ele não tinha intenção de apoiar ninguém ou tomar partido. Ele deixaria o mestre e o aprendiz resolverem seus conflitos em seu próprio tempo. Embora pensasse dessa forma, Shasa sabia no fundo que o terceiro Hokage estava prestes a desistir. Seu vínculo com Dan era de fato profundo, mas quando comparado ao futuro da vila, até mesmo os laços mais fortes pareceriam insubstanciais e inconsequentes. Se Tsunade tivesse tentado aprisionar Dan sem justa causa, o terceiro Hokage teria lutado com unhas e dentes para detê-la. No entanto, Tsunade estava oferecendo o futuro da vila em troca. Isso deixou o terceiro Hokage sem escolha a não ser tomar uma decisão. O que era mais importante, Dan ou a vila? Velho, já chega. A expressão de Tsunade era severa. Você está realmente disposto a arriscar o futuro da vila pelo bem de Dan? Dan sangrou pela vila e contribuiu com inúmeros méritos. O terceiro Hokage ainda tentou argumentar com ela.
Takuya não conseguiu evitar rir alto. Todos imediatamente voltaram sua atenção para ele. Takuya rapidamente levantou as mãos em sinal de rendição simulada. Desculpe, eu não queria rir. De repente senti um formigamento na garganta. Sim, só uma cócega. Afinal, não sou nada mais que um pecador mestiço que não sangrou pela vila nem conquistou nada. Por favor, continue. Cócegas meu pé. Era claramente uma zombaria. Por que se incomodar em dar desculpas? O rosto do terceiro Hokage ficou sombrio, sua expressão como uma nuvem de tempestade. Suas palavras de defesa para Dan ficaram presas em sua garganta, incapazes de serem ditas. Sim, Dan sangrou pela vila e fez contribuições significativas. Mas entre os presentes, quem não fez o mesmo? Por que Dan conseguiu ficar acima de todos os outros, tramando e manipulando, enquanto outros que contribuíram de forma semelhante foram deixados para suportar suas maquinações? Que tipo de lógica era essa? Como ele poderia dizer tais coisas? Era absurdo ouvir e ainda mais absurdo defender. Tsunade continuou a encarar o terceiro Hokage, sua expressão inabalável. Quanto à provocação deliberada de Takuya, Tsunade agiu como se nada tivesse acontecido. Isso aumentaria? Minato esfregou a testa, exasperado, e puxou gentilmente a manga de Takuya. Irmão, você pode parar agora? Se continuar assim, tudo vai explodir. Nessa situação, apenas Takuya ousou mexer no caldeirão. Se fosse ele, Minato não ousaria, nem com 10 vezes mais coragem. Só podemos prendê-lo. Seus crimes não podem ser tornados públicos. Uma concessão. Forçado a um canto, o terceiro Hokage finalmente cedeu. Apesar do vínculo profundo que ele compartilhava com Dan, a vila acabou tendo precedência. O terceiro Hokage escolheu a vila em vez de seus laços pessoais. No entanto, ele exigiu que Tsunade prometesse não revelar os crimes de Dan ou persegui-lo ainda mais. Enquanto ele se comportar e viver tranquilamente o resto dos dias na prisão, não irei mais persegui-lo. Tsunade levantou uma sobrancelha e concordou com a cabeça. Suspiro. O terceiro Hokage soltou um suspiro pesado, afundando-se de volta em sua cadeira. Seu olhar ficou distante enquanto ele encarava o teto. Koharu, Tatani e Omura Mitokado sentaram-se em silêncio, com as cabeças abaixadas em entendimento tácito. Bem, então, eu vou lidar com os assuntos restantes diretamente com Yagura. Esta reunião está encerrada. Sênior, você pode se preparar adequadamente. Takuya e Minato, venham comigo. Como o terceiro Hokage não tinha determinação para agir decisivamente, Tsunade guardou o selo do Hokage e saiu da sala de reuniões com Takuya e Minato. Sakumo saiu sem dizer uma palavra. Shasa Kimichi empurrou a cadeira para trás e se levantou, sua barriga redonda balançando enquanto ele sorria. Hiruzen, não há necessidade de ser assim. Dan trouxe isso para si mesmo. Ele tem que arcar com as consequências de suas ações. Eu já disse isso antes. Sua ambição seria sua ruína mais cedo ou mais tarde. Tsunade é uma boa escolha. Muito melhor que Orochimaru. Tenho grandes esperanças nela. Com isso, Shasa riu e foi embora. Depois de se curvar ao terceiro Hokage e aos anciões, Shikashi Jinara seguiu Shasa para fora. Ele realmente precisava dizer isso? Se o terceiro Hokage não acreditasse em Tsunade, ele a teria escolhido? Ele teria transferido a autoridade a ela tão rapidamente? As palavras de Shasa doeram, deixando o terceiro Hokage com vontade de xingar em voz alta. Velha raposa astuta. Hiruzen. Koharu abriu a boca para falar. O terceiro Hokage suspirou profundamente. Chega. Poupe-me das palavras de conforto. Enquanto ele ficar em Konoha e se aposentar em paz, não há mais nada que eu possa pedir. Ele olhou para os dois, acrescentando, vocês dois devem ajudar Tsunade o máximo possível no futuro. Se vocês dois se concentrarem em fazer bem o seu trabalho, ela não tentará removê-los porque a vila ainda precisa de vocês. Embora Koharu e Omura não tivessem feito muito bem ao longo dos anos e frequentemente agissem por interesse próprio, as palavras do terceiro Hokage soaram verdadeiras. Sem substitutos adequados, Tsunade não os removeria precipitadamente ou os tiraria de seus poderes. Afinal, ela precisava deles para estabilizar a divisão médica e outros departamentos importantes. Faremos o possível para apoiá-la, enquanto ela estiver disposta. Os dois suspiraram aliviados. Seu relaxamento não escapou à atenção do terceiro Hokage. Ele quase engasgou com sua própria frustração. Esqueça. Era hora de entregar as rédeas para Tsunade. Todas as intrigas e disputas de poder o tinham desgastado. Talvez tirar uma folga não fosse tão ruim. Nesse ponto, até mesmo o Conselho dos Anciãos não queria mais ficar do lado ou apoiar Dan. O que mais o terceiro Hokage poderia dizer? Capítulo 454. O melhor candidato para guardar Dan. Com Tsunade se tornando cada vez mais assertiva, parecia apenas uma questão de tempo até que ela ascendesse oficialmente como a quarta Hokage. A menos que Koharu, Tatani e Omura Mitokado tivessem perdido toda a razão, não haveria como ousarem causar problemas como antes. Embora Tsunade estivesse claramente descontente com eles, ela não poderia simplesmente tirar sua autoridade da noite para o dia. Pelo menos não a menos que eles se envolvessem com Dan. Se continuassem com seus velhos hábitos e o apoiassem, sem dúvida enfrentariam as consequências. Agora que Dan estava além da salvação, nem mesmo o terceiro Hokage poderia protegê-lo. A menos que tivessem um desejo de morte, Koharu e Omura seriam sábios em se afastar dele completamente. No escritório do Hokage, Tsunade instruiu Minato. Minato, vá buscar Navaki e traga-o aqui. Entendido, respondeu Minato, desaparecendo rapidamente. Depois que Minato saiu, apenas Tsunade e Takuya permaneceram no escritório. Takuya sorriu, dando a ela um sinal de positivo. Você está realmente ditando a lei. Pare com isso, disse Tsunade, revirando os olhos e colocando as mãos firmemente na mesa. Você acha que eu gosto disso? É só porque você se recusa a cooperar. O velho ainda quer proteger Dan.
Não consigo entender por que ele vale tanto a pena ser protegido. As pessoas têm seus laços, disse Takuya, dando de ombros. Tsunade ficou momentaneamente atordoada antes de soltar uma risada cheia de frustração. Laços? Ele estava insinuando que havia alguma conexão indizível entre o terceiro Hokage e Dance? Pare de falar bobagens. Vá ficar de olho em Dance. Navaki vai te encontrar mais tarde. Ele será responsável por protegê-lo no futuro próximo. Navaki não? Takuya levantou a mão e esfregou o queixo pensativo. Não deveríamos designar outra pessoa? Navaki é um pouco direto demais. É fácil enganá-lo. Meu irmão é direto, não estúpido. A voz de Tsunade aumentou quando ela se levantou abruptamente. Ele passou tanto tempo com você que você praticamente o transformou em um dos seus. Você honestamente acha que Dance poderia enganá-lo? Você tem algum tipo de preconceito contra pessoas simples? A franqueza, afinal, tinha suas vantagens. Tais indivíduos podiam ser ingênuos ou crédulos às vezes, mas uma vez que formavam uma opinião, eram imutáveis. Navaki havia concluído há muito tempo que Dance não era bom. Não importava quais truques Dance tentasse ou quão eloquente ele se tornasse, ele não conseguia influenciar Navaki nem um pouco. Na verdade, Navaki nem sequer olhou para Dance. Isso o tornava incrivelmente difícil de manipular. Uma vez que a impressão que alguém tinha de você era arruinada, eles não desperdiçavam um segundo com você. A melhor maneira de lidar com um manipulador? Negar a ele qualquer chance de agir. Não importava o que você dissesse ou quão bem você se apresentasse para Navaki, tudo seria teatralidade. Tamanha firmeza poderia levar até o manipulador mais habilidoso à loucura. Ainda assim, descrever seu irmão como direto daquele jeito. Ela era realmente irmã dele? Mais tarde, o rosto de Navaki ficou vermelho enquanto ele segurava o pergaminho da missão, mal conseguindo conter sua excitação. Finalmente, aquele velho bastardo vai cair. Mana, você é a melhor. Ele há muito desprezava Dance. O homem não merecia nada menos que a morte, embora a prisão fosse um consolo decente. Infelizmente, o terceiro Hokage sempre foi muito mole. Mas agora, Dance estava finalmente indo para a prisão. Era imensamente satisfatório. Com sua patente, Dan certamente seria confinado na seção de alta segurança da prisão de Konoha, onde os presos não tinham chance de sair de suas celas. Não era muito melhor do que confinamento solitário. Para alguém sem forte fortaleza mental, era uma maneira infalível de quebrá-los. Sua irmã é realmente formidável. Minato se viu segurando o peito, relembrando as ações decisivas de Tsunade na reunião. O drama tinha sido emocionante, mas um pouco intenso demais. Era o tipo de espetáculo que poderia perturbar qualquer um. Como ele sobreviveu àquela reunião? A adrenalina por si só já era exaustiva. Vamos encontrar Takuya. Não o vejo há séculos. Gostaria de saber em que missão especial ele esteve ultimamente, disse Navaki, ansioso para se mover. Colocando a mão no ombro de Navaki, Minato ativou a técnica do deus voador do trovão, transportando-os para a localização de Takuya. Takuya, eu... Antes que Navaki pudesse terminar, ele notou Pakura parado ao lado de Takuya e congelou. Ele já tinha visto a foto de perfil de Pakura antes, mas as fotos só mostravam fotos de rosto. Vê-la pessoalmente era outra questão completamente diferente. A figura de Pakura não podia rivalizar com a de Tsunade, mas certamente era única por si só. Isso explicava porque ela usava uma roupa de combate aberta nas costas. Às vezes, as proporções físicas podiam até afetar a mobilidade de alguém em combate. Isso não era brincadeira. Saia dessa. Minato sentiu-se envergonhado e puxou a manga de Navaki, afastando-se. Sério? Olhe para Minato. Então olhe para você. Olhando para uma mulher? Você não pode mostrar um pouco de contenção? Espera, Minato tem namorada? Ah, então não importa. Ai. Percebendo sua gafe, o rosto de Navaki ficou vermelho. Ele agitou as mãos freneticamente. Não foi isso que eu quis dizer. Eu só não esperava que Pakura estivesse aqui então. Então você se distraiu? Takuya provocou. Navaki ficou perplexo. Pakura lançou um olhar de soslaio para Takuya antes de se virar, e Minato não conseguiu deixar de rir. O que é tão engraçado? Navaki murmurou, desejando poder desaparecer. Minato não percebeu o quão estranho isso era? Takuya colocou um braço em volta do ombro de Navaki e falou seriamente. Minato tem permissão para rir. Ele tem uma namorada, afinal. Uma namorada? Os olhos de Navaki se arregalaram. Como é que eu não sabia? Takuya riu. Ele provavelmente não queria que você fizesse isso. Se não fosse por Kushina, nem eu saberia. Minato é bem sorrateiro. Assim que voltou para a vila, ele saiu para comprar presentes para sua namorada. Adivinha quem o encontrou? Kushina. Falando em coincidência. Nenhuma lealdade. Claramente as mulheres importavam mais que os irmãos. Navaki se sentiu traído. Aquele pirralho. Em seus aposentos, Dance quase esmagou o pincel em sua mão. Apesar de seus esforços para manter a calma, Takuya sempre encontrava maneiras de irritá-lo, atiçando sua raiva repetidamente. Agora ele estava sendo abertamente ridicularizado. Takuya tinha trazido seus amigos para rir e brincar do lado de fora de seu quarto, falando sobre assuntos triviais como namoradas e romance. Que absurdo! Dance disse a si mesmo que estava acima disso. Tudo que ele fazia era por Konoha. Como esses pirralhos poderiam se comparar? Que tal comermos juntos? Navaki sugeriu. Uma vez que ele começasse a proteger Dance, ele não teria tempo para socializar. Quem sabia quando eles se encontrariam novamente? Após trocarem olhares, Takuya e Minato concordaram. Eles entenderam as intenções de Navaki e decidiram obedecer. Capítulo 455. Dance, eu me recuso a acreditar que Sarutobi faria isso comigo. Tudo bem, vamos comer alguma coisa antes de sair para a missão, disse Takuya casualmente. A missão era clara. Dance estava destinado à prisão mais cedo ou mais tarde. Um pequeno atraso para comer não mudaria nada. É só uma refeição. Não vai demorar muito. O que devemos comer?
Navaki, sendo quem sugeriu, naturalmente recebeu a tarefa de decidir. Contanto que não fossem bolinhos de arroz ou bolinhos, Takuya não se importava. Deixe-me pensar, respondeu Navaki, levantando a mão para impedir que Takuya o atacasse enquanto pensava seriamente no assunto. Minato ficou em silêncio, compartilhando o sentimento de Takuya. A diferença era que Takuya não gostava de comidas específicas, enquanto Minato não era exigente e comia qualquer coisa. Depois de alguma deliberação, Navaki hesitou e sugeriu: que tal uma panela quente? Seriamente? Minato foi rápido em objetar. Você está louco? Panela quente aqui? O que você está pensando? O cara lá dentro não comeu direito o dia todo, e você está planejando um ensopado? Você quer que ele te despreze para sempre? De jeito nenhum, disse Navaki, com os olhos arregalados de descrença. Claro, Navaki também não gostava de Danz, mas se fosse encarregado de protegê-lo, ele não o deixaria passar fome. Foi uma coisa boa que Navaki não soubesse que Danz estava sobrevivendo com pílulas de ração militar por dias. Caso contrário, seu queixo poderia ter caído no chão. Panela quente parece uma boa opção. Vamos com isso, Takuya disse com um sorriso, virando-se para Pakura. Pakura, você pode encontrar Kushina e pedir para ela preparar? Só traga o que você preparar, eu cuido do resto. Panela quente? Sem problemas. Poderia ser arranjado em pouco tempo. Por que não fazer um banquete aqui enquanto você está lá? Pensou Pakura, seus lábios se contraindo. A última vez que Takuya tinha preparado um churrasco no pátio, completo com melancia e bebidas, já tinha esticado sua percepção de normalidade. Agora ele queria panela quente? Embora não seja ilegal, o aroma de panela quente provavelmente deixaria certas pessoas loucas. Pobre rapaz. Pakura saiu para fazer arranjos. Enquanto isso, Navaki cutucou Takuya com seu ombro, sorrindo maliciosamente. Você não tem medo de que Kushina e Mikoto fiquem com ciúmes de você manter uma beldade como Pakura por perto? Ele provocou. Takuya lançou-lhe um olhar irritado. Sua irmã não é ciumenta, então por que elas seriam? Não projete suas inseguranças em mim. Isso é simplesmente maldoso, protestou Navaki. Claro, o relacionamento entre Tsunade e Takuya não era convencional, mas era realmente aceitável dizer essas coisas. Navaki se sentiu traído. Takuya era seu amigo, mas aqui estava ele, praticamente seu cunhado. O que vem depois? Meio-irmão? Minato, enquanto isso, revirou os olhos com tanta força que parecia ter visto a parte de trás do próprio crânio. Ele silenciosamente agradeceu aos céus por não ter irmãs ou irmãos. Caso contrário, ele provavelmente acabaria no lugar de Navaki. Encare, o vínculo de Kushina e Takuya era evidente. Navaki e Tsunade tratavam Kushina como família. Mas a proximidade ambígua entre Tsunade e Takuya? Essa era uma receita para o caos. Navaki empurrou Minato para o lado, resmungando alto. Por que você não diz isso na cara da minha irmã? Ele desafiou. Takuya. Minato. Se Tsunade ouvisse, ela não atacaria Takuya, mas Navaki não escaparia ileso. Quando o panela quente ficou pronto, o banquete começou. O aroma rico flutuando pelo pátio permaneceu, provocando seus narizes. Enquanto isso, lá dentro, Dan segurava seu pincel com tanta força que sua mão tremia. Eu posso suportar isso. Eu posso suportar isso. Não aguento mais isso. 2 horas se passaram, e o banquete de panela quente ainda não tinha acabado. Não era uma mera refeição, era um insulto calculado. Com uma expressão azeda, Dan saiu furioso, apenas para encontrar Takuya calmamente largando seus hashis e sacando a espada Kusanagi. Dan congelou, pego de surpresa. Ele estava pronto para repreendê-los, mas Takuya já havia se armado e estava se aproximando. Esse pirralho estava realmente virando o jogo contra mim? Dans, Takuya disse friamente, a espada brilhando em sua mão. Tenho ordens de prendê-lo e escoltá-lo até a prisão de Konoha. Você tem 2 escolhas, render-se pacificamente e vir conosco, ou resistir e correr o risco de eu escorregar e arrancar sua cabeça por acidente. Takuya fingiu um suspiro, continuando sério. Orochimaru afiou demais essa espada. O movimento errado e bem, acidentes acontecem. Minato e Navaki sufocaram um riso, tossindo para esconder a diversão. Pakura, imperturbável, apenas observou. A essa altura, ela já estava acostumada com as palhaçadas de Takuya. Mesmo que ele decapitasse Dans na hora, ela não piscaria. Para ela, isso era apenas Takuya sendo Takuya, caótico mas inegavelmente poderoso. A mente de Dans correu. Ele esperava que Takuya o humilhasse, mas foi pego de surpresa pelo anúncio de sua prisão iminente. Absurdo! Após um momento de silêncio atordoado, Dans explodiu. Takuya Yagami, você me toma por um idiota? Sarutobi nunca me aprisionaria. Isso não é nada mais do que sua vingança mesquinha. Ah, Dans, ainda me apego à esperança. Infelizmente para ele, essa não foi uma decisão que caberia a Sarutobi. Takuya nem se incomodou em discutir. Dans não acreditaria nele de qualquer forma, convencido em vez disso de que isso era uma vingança. Pense o que quiser, disse Takuya com um sorriso malicioso. As ordens da missão são oficiais e trazem o selo do Hokage. Infelizmente não posso mostrá-las a você porque, bem, você não é digno. Takuya levantou sua espada ligeiramente. Então, o que vai ser? Renda-se pacificamente ou eu te levo para baixo e te arrasto até lá eu mesmo. Se você resistir e acabar morto, bem, eu vou chamar isso de acidente. Dan zombou, com as mãos atrás das costas. Você espera que eu acredite nisso? Senhor Dans, Minato interrompeu, dando um passo à frente com uma expressão séria. Esta é de fato uma ordem oficial do escritório do Hokage. Por favor, não torne isso mais difícil para nós. Navaki e Pakura flanqueavam Dans, cortando quaisquer rotas de fuga em potencial. Embora duvidassem que ele pudesse fugir, cautela era sempre sábia. Exijo ver Sarutobi e Hiruzen. A voz de Dan ecoou enquanto ele abandonava qualquer pretensão de respeito, referindo-se ao terceiro Hokage pelo nome. A menos que o próprio Sarutobi tenha dito o contrário. Dan se recusou a acreditar que a ordem era real. Takuya cuspiu no chão, irritado. Tudo bem, saiam, todos vocês. Testemunhem esse momento. Não quero ninguém me acusando de jogo sujo depois.
Tsunade havia previsto esse cenário. Sabendo que Danzo não se renderia silenciosamente, ela havia enviado Anbu para ajudar Takuya. Eles não apenas garantiriam o sucesso da missão, mas também serviriam como testemunhas, reprimindo quaisquer rumores de má conduta. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 456. Que ofensa! Já não o ofendemos? Se Danzo atacasse de repente ou tentasse escapar, Takuya imediatamente se moveria para capturá-lo e a essa altura, já haveria muitas testemunhas para depor. Essa precaução era para evitar qualquer incidente inesperado que pudesse dar ao terceiro Hokage e seus companheiros um motivo para criticar. Após um momento de silêncio, um grupo de ninjas Zanbu emergiu das sombras, cercando o pátio. Isso não pode ser! Enquanto Danzo observava os Zanbu cercando sua residência, não importava o quanto ele acreditasse que o terceiro Hokage estimava, confiava nele, ele não podia pensar tolamente que Takuya estava apenas brincando. Takuya pode não representar o escritório do Hokage, mas o envolvimento da Anbu confirmou a seriedade da situação. Afinal, eles estavam diretamente sob o comando do Hokage. Você, Danzo apontou para os 2 capitães da Anbu parados na frente, com a voz cheia de raiva. Você ousa conspirar com esse pirralho para me enganar. Exijo ver Hiruzen Sarutobi. Você não tem autoridade para lidar comigo. O capitão da Anbu, parecendo preocupado, disse, por favor, não torne isso difícil para nós, Lord Danzo. Esta é realmente uma ordem do escritório do Hokage. O que? Para Danzo, essas palavras foram como um raio em um dia claro, deixando-o atordoado e desorientado. Ele não acreditou nas alegações de Takuya, mas as ações da Anbu forneceram provas sólidas. Os dias de conforto de Danzo acabaram, e ele estava destinado a passar o resto da vida na prisão. De quem foi esse pedido? Foi Hiruzen Sarutobi ou Tsunade? Como a chamada raiz de Konoha, Danzo não era alguém que perdia a compostura tão facilmente. Em pouco tempo, ele recuperou a compostura e questionou friamente os 2 capitães da Anbu. Bem, os 2 capitães hesitaram, olhando para Takuya em busca de orientação. Takuya deu de ombros indiferentemente, sinalizando para que falassem livremente. Os capitães soltaram um suspiro de alívio e responderam com sinceridade. Foi uma ordem de Lady Tsunade, mas Lord Hokage não se opôs. Os outros anciões também estavam de acordo. Em outras palavras, Danzo, entregue-se pacificamente e não nos coloque em uma posição difícil. Embora a ordem tenha vindo de Tsunade, o terceiro Hokage e os outros não se opuseram. Danzo havia sido abandonado. Não importa quão profundos fossem seus laços com o terceiro Hokage, Hiruzen não se apresentaria para defendê-lo. Hiruzen Sarutobi. Danzo rosnou entre dentes cerrados, seu único olho visível cheio de loucura. Era evidente que ele não obedeceria sem resistência. Mas era exatamente isso que Takuya esperava. Ele queria que Danzo parasse de suportar. Ele queria que Danzo retaliasse, revidasse ou melhor ainda, desertasse da vila. Isso lhe daria ampla justificativa para eliminar Danzo de uma vez por todas. Irmão, eu entendo seu desejo de eliminar Danzo. Eu gostaria de ver aquele velho ir embora também. Mas com suas ameaças e provocações repetidas, você não tem medo de que ele possa simplesmente ceder e se render? Cercado como estava, as chances de Danzo escapar eram mínimas. Minato pensou que Takuya poderia facilmente subjugá-lo sozinho. Mas toda essa pressão e intimidação não seriam um tiro pela culatra? Por que você está me olhando desse jeito? Percebendo o olhar curioso de Minato, Takuya o ignorou. Agora não era hora para tais discussões, embora ele pudesse adivinhar o que Minato estava pensando. Provavelmente era por causa de seus métodos de provocação, que poderiam obrigar Danzo a se render. Afinal, Danzo temia a morte. O que Minato não entendia era que Danzo não estava apenas com medo de morrer, ele estava apavorado. Forçá-lo a resistir era quase impossível. Pressão e ameaças eram meramente ferramentas para provocá-lo. Caso contrário, Takuya não perderia tempo falando. Ele simplesmente sacaria sua espada e atacaria. Embora Danzo estivesse fervendo de raiva no momento, Takuya já podia dizer que o velho conspirador estava planejando seus próximos movimentos. Danzo provavelmente estava pensando em como lidar com essa situação, esperando na prisão de Konoha até que pudesse escapar, ou até mesmo desertar da vila. Não se engane, se a situação ficar crítica, Danzo preferiria desertar do que passar seus últimos dias preso em Konoha. Como alguém propenso à paranoia e obcecado por controle, Danzo não confiaria seu destino a mais ninguém. Em sua mente, seu destino estava seguro somente quando estava sob seu próprio controle. Promessas e garantias de outros não eram confiáveis e poderiam ser quebradas a qualquer momento. Por favor, não torne isso mais difícil para nós, Lord Danzo. O capitão da Anbu emitiu outro aviso. Caramba! Os olhos de Danzo ardiam de ódio enquanto ele encarava Takuya como uma fera furiosa pronta para despedaçá-lo. Os eventos de hoje. Vou me lembrar disso. Ele jurou vingança. Quanto à prisão, não era uma opção. Uma vez que ele estivesse na prisão de Konoha, ele encontraria uma maneira de escapar. Konoha não estava mais sob seu controle. Ficar escondido na vila não era mais viável. Danzo precisaria fugir o mais rápido possível e realocar todas as suas pesquisas. Em seu estado atual, Danzo não confiava em ninguém, nem mesmo em Orochimaru. O Sannin Cobra poderia facilmente mudar de aliança para Tsunade a qualquer momento. Se Orochimaru o traísse e revelasse tudo, Danzo estaria acabado. Dada a chance de se absolver, Orochimaru não hesitaria em jogar toda a culpa em Danzo. A vila provavelmente apoiaria essa decisão. Afinal, colocar toda a culpa em uma pessoa era muito menos prejudicial do que implicar duas. Perder Danzo não abalaria muito Konoha, mas perder ele e Orochimaru seria um golpe severo. Faça como quiser. Takuya deu de ombros despreocupadamente. Mais rancores não o perturbaram.
Não havia chance de reconciliação entre ele e Danzo. Então por que se preocupar em ofendê-lo? Ele já havia queimado essas pontes há muito tempo. No entanto, a resistência de Danzo excedeu as expectativas de Takuya. Ele esperava uma explosão de violência ou uma tentativa de fuga, mas, infelizmente, ele superestimou. Danzo decidiu se render, permitindo que Anbu o contivesse com ferramentas especializadas e até selasse seu chakra. Qual é o sentido de tudo isso? A obediência de Danzo trouxe um suspiro coletivo de alívio de todos os presentes. Minato se aproximou e sussurrou. Viu? Suas provocações saíram pela culatra. Você não sabe de nada. Provocá-lo era a única maneira de incitar a rebelião. Takuya revirou os olhos. Minato ainda era muito inexperiente. Não é de se espantar que o terceiro Hokage o tenha manipulado para ser um Hokage fantoche, um mero testa de ferro. Se Minato não conseguiu lidar com o terceiro Hokage, como ele poderia lidar com Danzo? Em termos de força bruta, Danzo não estava nem entre os melhores em Konoha. Na melhor das hipóteses, ele era um Jonin de elite, talvez um pouco mais forte que a média. Não que Takuya o desprezasse, a força de Danzo simplesmente não era notável. No entanto, quando se tratava de intrigas e manipulação, Danzo era inigualável em Konoha. Ele podia desmantelar a vida de alguém pedaço por pedaço, como Kakashi Atake e Shizune Uchiha testavam. E eles eram apenas exemplos. Havia inúmeros outros que Danzo tinha como alvo e pressionado. Qualquer um que fosse pego na mira de Danzo raramente saía ileso. A única exceção foi Kakashi. Capítulo 457. Pedido adicional de Yagura. Na linha do tempo original, após a Terceira Guerra Shinobi, Kakashi já havia mostrado sinais de uma personalidade mais sombria. Danzo tentou recrutá-lo para a raiz, mas falhou. Do começo ao fim, Kakashi não prestou atenção alguma a Danzo. Não importa o quão astuto ou engenhoso Danzo fosse, Kakashi permaneceu impassível. Com o forte apoio do terceiro Hokage e sem a capacidade de assassinar Kakashi, Danzo ficou impotente. Ele realmente retaliaria se fosse pressionado? Minato coçou a cabeça. Isso não condizia com o Danzo que ele conhecia. O Danzo que ele conhecia, além de insidioso e traiçoeiro, era especialmente paciente. Chega, especular não vai nos levar a lugar nenhum. Eu não ficaria surpreso se nos dessem uma missão para caçar Danzo em breve. O que? Os Anbu levaram Danzo embora, com Navaki os acompanhando como guarda responsável. Takuya e Minato seguiram atrás, enquanto Pakura, como sempre, ficou ao lado de Takuya como um guarda-costas leal. Quanto à conversa de Takuya e Minato, Pakura ouviu em silêncio, sem interromper. Minato ficou atordoado. Danzo não havia escolhido se render? Será que ele estava planejando escapar? Danzo teria que escapar de Konoha e se tornar um ninja desonesto para que qualquer missão para caçá-lo fosse realizada. Caso contrário, o terceiro Hokage jamais permitiria que tal missão fosse anunciada. Se Danzo desertasse, mesmo com vínculo profundo entre ele e o terceiro Hokage, Hiruzen não teria escolha a não ser emitir uma ordem de perseguição. Espere para ver, Takuya respondeu com um sorriso confiante. Danzo ficaria voluntariamente na prisão? Absolutamente não, porque ele temia ser morto por Tsunade ou Takuya sob o pretexto de alguma desculpa. Os limites do terceiro Hokage estavam recuando passo a passo. No passado, Danzo podia ter certeza de que Hiruzen não tomaria nenhuma atitude contra ele. Mas as coisas mudaram. Tudo era diferente agora. Mais importante ainda, Tsunade estava no poder. Com Tsunade no comando, isso significava que Takuya tinha influência significativa. Dado o ódio profundo de Takuya por Danzo, ele sem dúvida encontraria maneiras de matá-lo. Até mesmo uma abordagem de eliminar primeiro, relatar depois, era possível. Com a constante ameaça de assassinato pairando sobre ele na prisão, Danzo não conseguia manter a calma. Fugir e desertar eram suas únicas opções. Quanto à segurança rigorosa na prisão, isso dificilmente era uma preocupação para alguém como Danzo. Selos? O próprio Danzo era um especialista em técnicas de selamento. Além disso, ele ainda tinha pessoas leais a ele. Embora seus números tenham diminuído, esses indivíduos puderam ajudá-lo a escapar de Konoha. Falar com você é exaustivo. Minato lutou com seus pensamentos por um tempo antes de desistir de fazer mais perguntas. Perguntar a Takuya era inútil, já que ele não daria respostas diretas. Os comentários enigmáticos de Takuya fizeram Minato sentir que precisava de tempo para processá-los. Como esperado, Danzo foi secretamente preso em uma cela de segurança máxima, com Navaki designado para protegê-lo. Para garantir a segurança, Tsunade até designou um esquadrão Anbu inteiro para ajudar Navaki. Navaki não conseguia vigiar Danzo 24/7 sozinho. Ele precisava de descanso, e durante esses períodos, a Anbu assumiria. Aprisionar alguém com o status de Danzo, um ex-conselheiro do Hokage, tinha que ser feito em segredo e não poderia ser tornado público. Primeiro, o terceiro Hokage não permitiu que fosse anunciado. Esse era o limite de sua concessão. Segundo, Tsunade também não divulgaria. Konoha ainda estava em guerra, e tais notícias poderiam ter muitos efeitos adversos. A prisão secreta era a única opção. Esse arranjo também preservou um pouco da dignidade de Danzo. Quanto tempo essa dignidade duraria dependia da engenhosidade de Danzo. Depois que tudo foi resolvido, Tsunade se encontrou pessoalmente com Yagura para finalizar uma série de acordos de cooperação. Mais tarde naquela noite, Takuya tinha acabado de tomar banho e estava se preparando para dormir quando um hóspede indesejado pulou pela janela do segundo andar. O rosto de Takuya escureceu enquanto ele apertava sua toalha. Por que não pular direto para o banheiro da próxima vez? Assim, nem terei a chance de pegar uma toalha. Estou com fome. Exausta pelos eventos do dia, Tsunade ignorou as reclamações de Takuya e caiu no sofá, imóvel. Ela parecia uma lagarta gigante, uma descrição que se encaixava perfeitamente em seu estado atual. Takuya balançou a cabeça exasperado enquanto secava o cabelo molhado com uma toalha. Pakura está descansando lá embaixo. Peça para ela fazer macarrão para você.
A comida dela não é ruim. Eu quero um banquete. Depois de um dia inteiro de trabalho, Tsunade não estava disposta a se contentar com uma tigela de macarrão. Pakura já havia notado a comoção na casa. Na verdade, no momento em que Tsunade se aproximou, Pakura sentiu sua presença. Depois de confirmar que era Tsunade, Pakura decidiu decisivamente ficar em seu quarto, evitando qualquer coisa que não devesse ver. Relutantemente, Takuya usou 1 hora de seu tempo de descanso para preparar um banquete para Tsunade. Observando Tsunade devorar sua comida sem qualquer decoro, Takuya balançou a cabeça sem palavras. Você resolveu as coisas com Yagura? Está tudo resolvido. Tosse, tosse. Está resolvido. Concordamos com termos que beneficiam Konoha. Se tudo correr bem, Konoha entrará em um período de rápido desenvolvimento após a guerra. Tsunade deu um tapinha no peito e engoliu a comida que quase a engasgou. Ela então pegou a panela de arroz, pegando arroz diretamente dela com uma colher, insatisfeita com o tamanho da tigela. Acerto, Yagura tinha um pedido adicional. Ele quer a sameada, não é? Sem precisar de confirmação, Takuya já sabia o que Yagura queria. A grande lâmina sameada era de pouca importância para Takuya. Desde que adquiriu a espada Kusanagi, ele não usou muito sameada. Para a Vila Oculta da Névoa, no entanto, sameada era uma arma simbólica. Se possível, eles gostariam de recuperá-lo a todo custo. Tsunade assentiu. Ele se ofereceu para trocar uma certa quantidade de metal infundido com chakra por sameada. Dê a ele. Como era algo que ele havia tomado à força, Takuya não se importava em devolver sameada se Yagura realmente quisesse. Principalmente se viesse com uma troca. Negociar por metal com chakra não foi um mau negócio. Afinal, Takuya não precisava mais da sameada. A espada Kusanagi era mais adequada para ele e parecia mais natural em suas mãos. Depois de devorar o resto da comida, Tsunade, agora satisfeita, deu um tapinha na barriga e colocou um pergaminho de missão na mesa. A missão ainda é classificada como Super S Rank. As recompensas são decentes, mas não significam muito para você. Minato e Sakumo podem se beneficiar mais. Yagura e seu povo partirão secretamente às 2 da manhã. Ao amanhecer, você, Sakumo e Minato irão para as linhas de frente e esperarão por mais atualizações. As recompensas da missão de classificação Super S incluíam permitir que Minato e Sakumo Atake vissem o pergaminho proibido de selos e escolhessem um ninjutsu. No entanto, essas coisas não atraíam muito Takuya. Para a maioria das missões, até mesmo a classificação S era suficiente. Capítulo 458. Retornando à fronteira costeira. Desta vez, a missão foi um tanto única, e foi por isso que foi classificada como uma missão de classificação Super S. Afinal, o alvo da missão não era outro senão o terceiro Mizukage da Vila da Névoa Oculta. Naquela noite, Yagura e sua comitiva deixaram Konoha silenciosamente, assim como haviam chegado, sem chamar a atenção de ninguém. Somente quando estavam longe da aldeia é que a Ambu que os acompanhava retornou a Konoha. Como tiveram que esperar por notícias do lado de Yagura, Takuya e sua equipe não precisaram correr para seu destino. Na manhã seguinte, bem cedo no portão da vila, Sakumo Atake, vestido com um traje de combate elegante, sorriu e disse: Achei que não teríamos a chance de nos unir novamente, mas aqui estamos tão cedo. Se eu tivesse escolha, não faria essa viagem, Takuya respondeu com um leve sorriso. Minato revirou os olhos. Você realmente ousa dizer isso? Se Minato tivesse dito algo assim, especialmente em plena luz do dia, Tsunade teria se certificado de que ele se arrependeria. Por que esse revirar de olhos? Sua namorada já te confortou? Minato tinha retornado recentemente de uma missão e mal teve tempo para descansar antes de ser enviado novamente para essa tarefa especial. Para alguém como Minato, profundamente apaixonado, essa separação pareceu particularmente dura. Afinal, casais jovens muitas vezes são inseparáveis. Vai pro inferno. É só um revirar de olhos, não é? Por que arrastar minha vida pessoal para isso? Observando Takuya e Minato brincando, Sakumo Atake sorriu e disse: A juventude é uma coisa tão maravilhosa. Como a missão não exigia pessoal adicional, os três registraram sua partida nos portões da vila e deixaram Konoha, em direção ao acampamento da linha de frente. Não havia urgência na agenda deles, e Takuya não pediu a Minato para ajudar a viajar mais rápido. O trio andou em um ritmo vagaroso. Afinal, Yagura provavelmente nem tinha chegado ao litoral ainda. Correr para chegar lá não serviria para nada. A missão não começaria até que Yagura retornasse à Vila da Névoa Oculta e se reportasse ao Conselho dos Anciãos. Quanto ao risco de serem avistados por espiões de outras vilas, os três não estavam preocupados. Mesmo se descobertos, pareceria que eles estavam indo para as linhas de frente como reforços. Enquanto caminhavam, Takuya sentiu algo incomum. A conversa começou normal o suficiente. Eles compartilharam anedotas divertidas, discutiram estratégias de combate e ocasionalmente provocaram Minato sobre seu relacionamento. Mas em pouco tempo a conversa mudou para a criação de Kakashi. Takuya não pôde deixar de pensar. Você realmente personifica o papel de um pai preocupado. Tornar-se pai realmente muda uma pessoa. O foco de Sakumo estava totalmente em seu filho. Ao cair da noite, os três chegaram ao acampamento da linha de frente. A boa notícia era que Tio, a conselheira idosa da Vila da Areia, não estava no acampamento. Ela havia levado o Shinobi da Areia para vários campos de batalha. Nunca pensei que Tio pudesse ser tão atenciosa. Pelo menos ela não age como centro do universo. Após um breve período de familiarização, Tio começou a liderar suas forças para dar suporte a outras zonas de batalha. Tenho que admitir, a presença delas aliviou significativamente nosso fardo. Tio sabia que permanecer no acampamento de Konoha não era apropriado, mesmo como uma aliada fornecendo reforços. Ficar muito tempo sem dúvida levaria Orochimaru a encontrar uma maneira de mandá-la embora.
Para poupar todos do problema, Chiyo partiu voluntariamente para o campo de batalha, poupando Orochimaru do esforço de tramar. Os reforços eram temporários. Nenhum dos lados confiava no outro o suficiente para compartilhar informações sensíveis completamente. A única coisa que eles podiam fornecer eram recursos. Por causa das concessões do terceiro Hokage, Konoha teve que cobrir os custos de recursos para os reforços da Vila da Areia. Esse arranjo já estava em vigor há algum tempo, mas toda vez que Takuya pensava nisso, ele sentia uma manada de bestas míticas avançando em disparada em seu coração. Orochimaru, como sempre, falou com uma atitude calma e controlada, como se nunca tivesse se envolvido nas conspirações contra Sakuma Taki. Embora tenha sido apenas cúmplice, Orochimaru teve alguma responsabilidade pelos esquemas contra Sakumo. O velho ficou de fora das negociações dessa vez? Jiraiya perguntou, visivelmente preocupado. As negociações entre o terceiro Hokage e Chiyo deixaram muitas pessoas chocadas. Jiraiya temia que se Hiruzen Sarutobi se envolvesse novamente, os termos resultantes mais uma vez prejudicariam Konoha. Como já tinham se queimado uma vez, todos ficaram cautelosos. Foi um caso clássico de quem é mordido uma vez, é tímido duas vezes. Takuya caiu na gargalhada, enquanto Minato não conseguiu conter suas risadas. Sakumo sorriu e respondeu. O Hokage estava presente, mas Tsunade tomou as decisões finais. Você pode ficar tranquilo que não haverá termos que prejudiquem a vila. Isso é um alívio. Jiraiya exalou, sorrindo enquanto fazia caretas exageradas. Orochimaru, observando-o, silenciosamente amaldiçoou em seu coração. Idiota. Só estou preocupado que o velho possa estragar as coisas. Na idade dele, ele deveria descansar e deixar Tsunade cuidar das coisas. Ela está fazendo um ótimo trabalho, então agora posso finalmente relaxar. Nem Jiraiya nem Orochimaru perguntaram sobre os detalhes do acordo. Quando chegasse a hora, eles seriam informados. Até lá, era melhor não bisbilhotar. Fosse imaginação de Takuya ou não, ele sentiu que a pele de Orochimaru havia escurecido, como se ele tivesse ficado exposto ao sol por muito tempo. Orochimaru entregou-lhes alguns pergaminhos de missão e disse, já que você não escondeu sua chegada, faça algumas missões e patrulhe o campo de batalha. Dessa forma, espiões de outras vilas acreditarão que você está aqui como reforço. Minato e Sakumo podem cuidar disso. Tenho outra coisa para fazer, disse Takuya, saindo rapidamente. Esse tipo de trabalho seria melhor deixado para Sakumo e Minato. Takuya queria aproveitar a oportunidade para verificar o clã Uchiha, principalmente sua esposa, Mikoto. Quanto ao resto dos Uchiha, eles eram secundários. Antes que alguém pudesse reagir, Takuya disparou, deixando Minato e Sakumo momentaneamente atordoados. Jiraiya caiu na gargalhada, batendo na mesa repetidamente. Ele estava curioso para ver como Orochimaru reagiria após ser esnobado. Infelizmente para Jiraiya, ele estava pensando demais. Orochimaru não se importou com o desafio de Takuya e em vez disso provocou com um sorriso. Parece que Takuya-kun e Mikoto Uchiha têm um relacionamento muito próximo. Jiraiya, Minato, Sakumo. Orochimaru, você não é quem eu pensava. Os Uchiha sofreram perdas significativas na guerra. Os sobreviventes carregavam uma intensa aura de hostilidade, movidos pela tristeza e raiva. Felizmente, Mikoto Uchiha não estava entre aqueles dominados pela sede de sangue. Ao ver Takuya visitar, Mikoto ficou genuinamente feliz. Por causa da guerra prolongada, muitos dos membros do nosso clã caíram no campo de batalha. O humor entre os sobreviventes foi fortemente afetado, explicou Mikoto com um sorriso amargo. Ao contrário dela, muitos Uchiha ficaram visivelmente mais irritáveis. Takuya só conseguiu dar de ombros. Esse comportamento era típico dos Uchiha, provavelmente ligado ao limite de sua linhagem, o Sharingan, que era profundamente influenciado por emoções. Não era de se espantar que eles fossem frequentemente chamados de brincadeira de clã insano. Claro, o apelido era mais uma brincadeira, referindo-se a como os Uchiha eram facilmente influenciados pelas emoções. Não significava que eles eram realmente loucos. Se alguém merecia o título de louco, era o clã Kaguya da Vila da Névoa Oculta. Essas pessoas eram os verdadeiros lunáticos. Perdas eram inevitáveis. Até mesmo os clãs Sarutobi e Shimura enviaram muito shinobi para o campo de batalha, sofrendo pesadas baixas. Comparado a eles, a taxa de perdas dos Uchiha não era tão severa. Pelo menos a força dos Uchiha deu a eles uma vantagem. Os que realmente sofreram foram os shinobi civis. Capítulo 459. Passando uma gorjeta para Orochimaru. O segundo período de rotação da vila está chegando. Desta vez, os membros do seu clã Uchiha podem retornar à vila para descansar um pouco. Mesmo os guerreiros mais fortes não podem ficar no campo de batalha indefinidamente. Rotações adequadas são essenciais. As exceções foram casos especiais como Orochimaru e Jiraiya, que só descansariam depois que a guerra acabasse. O líder do clã ficará emocionado ao ouvir isso, disse Mikoto Uchiha animadamente enquanto abraçava Takuya e o beijava 2 vezes. Era lógico e justo que os Uchiha tivessem sua rotação agora. No entanto, Fugaku Uchiha, o líder do clã, era um homem taciturno que raramente falava. Pedir para ele pedir algo assim era impossível. Devido à falta de rotatividade, muitos membros Uchiha estavam começando a ficar ressentidos com Fugaku. Takuya entendeu a raiz dos problemas dos Uchiha, mas tais problemas não poderiam ser resolvidos da noite para o dia. Felizmente, a liderança de Tsunade havia criado espaço para alguma melhoria. Honestamente, essa rotação poderia ter sido solicitada há muito tempo. Se ao menos o líder do clã Uchiha estivesse disposto a diminuir seu orgulho, aqueles que estavam lutando poderiam ter retornado à vila mais cedo para descansar. Falarei com Orochimaru sobre isso amanhã. A julgar pela atitude de Fugaku, confiar nele era inútil. Takuya poderia usar sua autoridade para enviar Mikoto de volta a Konoha para uma pausa, mas isso poderia causar inquietação.
Para evitar qualquer conflito desnecessário, ele decidiu discutir um acordo adequado com Orochimaru. Afinal, era justo que os Uchiha tivessem sua vez na rotação. Não dá para esperar que as pessoas fiquem no campo de batalha para sempre. Até os animais de fazenda não são tratados tão duramente. Após se separar de Takuya, Mikoto escolheu não compartilhar as notícias da próxima rotação com seu clã. Ela não queria que eles desenvolvessem mais opiniões negativas sobre Fugaku. Já era frustrante o suficiente que o líder do clã não tivesse tomado nenhuma iniciativa para garantir a rotação deles. Prolongar o tempo deles no campo de batalha sem nenhuma trégua deixaria qualquer um desconfortável. No posto de comando, apenas Orochimaru permaneceu. Jiraiya estava ocupado demais para ficar, e tanto Sakumatake quanto Minato aceitaram algumas tarefas menores para se tornarem úteis no campo de batalha. Sem mais ninguém por perto, Takuya não se conteve e levantou a questão da rotação dos Uchiha diretamente. Orochimaru olhou para ele com leve surpresa antes de sorrir levemente. A rotação Uchiha foi realmente programada há muito tempo. No entanto, o líder do clã deles nunca me abordou para solicitá-la. Eu não esperava que você estivesse tão preocupado com os assuntos dos Uchiha, Takuya-kun. Pare com isso. Takuya não se deixou enganar pelo tom interrogativo de Orochimaru. Você sabe exatamente como é Fugaku Uchiha. Se não fosse pelo potencial impacto negativo, por que eu me importaria com a rotação Uchiha? Só estou preocupado com Mikoto trabalhando demais. Como uma rotação de uma única pessoa pode causar conflitos desnecessários, pensei em ajudá-los a se candidatar para a vez do clã inteiro. Além disso, não se incomode em tentar investigar meus motivos. Não tenho nenhuma agenda oculta contra os Uchiha e nem Tsunade. Enquanto os Uchiha seguirem as regras, eles sempre permanecerão como parte de Konoha. Ao contrário do terceiro Hokage e sua geração, Tsunade não tinha nenhum preconceito específico contra os Uchiha. O termo clã amaldiçoado era apenas um rótulo popularizado por Tobirama Senju. Esse sentimento foi passado para Hiruzen Sarutobi e seus pares. A antipatia de Tobirama pelos Uchiha provavelmente decorreu de suas experiências com Madara Uchiha. Madara deixou uma impressão duradoura, criando uma sombra psicológica profunda. Tobirama temia o surgimento de outra figura como Madara. A volatilidade emocional dos Uchiha, ligada à ativação de seu Sharingan, frequentemente levava a mudanças dramáticas de personalidade. Se outra figura parecida com Madara surgisse, Konoha poderia não sobreviver às consequências. Tais preocupações não eram totalmente infundadas. Não era irracional para Tobirama tomar precauções. Ah, é mesmo? Orochimaru disse, sua expressão inalterada. Tendo crescido com Tsunade, ele conhecia bem o temperamento dela. Embora ela admirasse Tobirama, ela não havia herdado seus preconceitos. Ainda sorrindo, Orochimaru transmitia um ar de compostura, o que fez Takuya querer dar um soco nele para ver se conseguia tirar aquele sorriso do seu rosto. A propósito, deixe-me lhe dar uma dica privilegiada, disse Takuya. Continue, Takuya-kun, Orochimaru respondeu educadamente. Takuya se inclinou para frente levemente, abaixando a voz enquanto dizia, devido a certas circunstâncias, Danzo foi secretamente preso em uma instalação de alta segurança. Essa decisão foi tomada sem oposição do Hokage. Danzo? O sorriso de Orochimaru desapareceu instantaneamente. Suas pupilas se estreitaram em fendas verticais, um sinal revelador de seu choque. A revelação da prisão de Danzo como um criminoso de alto perfil claramente o deixou perturbado. Como colaborador de Danzo, Orochimaru sabia das consequências se informações sensíveis fossem expostas. Ele também poderia ser implicado. Takuya estava confiante de que Danzo tentaria escapar de Konoha, e Orochimaru provavelmente sentia o mesmo. Orochimaru estreitou os olhos, calculando os riscos potenciais que a fuga de Danzo poderia representar para ele. Takuya acrescentou. Recentemente, 2 shinobi não identificados apareceram perto da área de detenção de Danzo. Ambos tinham selos amaldiçoados em suas línguas para evitar vazamentos de informações. Suspeito que Danzo tenha instalações subterrâneas não reveladas ou laboratórios de pesquisa fora da vila. Se esses locais ocultos forem descobertos, Danzo estará acabado. Essa é certamente uma notícia intrigante, disse Orochimaru, embora um brilho frio brilhasse em seus olhos. Internamente, ele amaldiçoou Danzo. Orochimaru sabia exatamente de onde os shinobi capturados tinham vindo. Danzo havia estacionado muitos agentes em suas instalações de pesquisa compartilhadas, apesar da maioria de suas forças terem sido dizimadas na vila. Estava claro que Danzo não cumpriria sua pena em silêncio. Quando Danzo fizesse algo, seus segredos compartilhados seriam expostos. Nesse ponto, a parceria deles efetivamente terminaria. Danzo, em seu desespero, pode destruir evidências de seus próprios erros. Mas o envolvimento de Orochimaru? Ele não hesitaria em jogar Orochimaru debaixo do ônibus. Quando Danzo agir, terei apenas 2 escolhas, Orochimaru pensou sombriamente. Ou admito minha culpa ou sigo para o exílio. Essa informação é confidencial, então não deixe escapar. Se Tsunade descobrir que eu te contei, ela vai me dar uma bronca, Takuya disse, curioso sobre como Orochimaru responderia. Ele continuaria sua aliança com Danzo e deixaria Konoha junto, ou trairia Danzo e se distanciaria das consequências? Se necessário, Orochimaru poderia vender Danzo tão facilmente quanto Danzo poderia vendê-lo. A questão era se Orochimaru estaria disposto a deixar Konoha em desgraça. Não se preocupe, Takuya-kun. Isso ficará entre nós, disse Orochimaru, seu leve sorriso retornando. Bom, Takuya riu. Então vou deixar a rotação Uchiha para você. Avise-os quando for a hora. Vou dar uma volta. Depois que Takuya saiu, a expressão de Orochimaru escureceu. Danzo, ele murmurou. Ele percebeu que não podia mais se dar ao luxo de permanecer passivo. Caso contrário, Danzo poderia arrastá-lo para baixo com ele.
Capítulo 460. Orochimaru volta furtivamente para Konoha. A raiz de Konoha e uma cobra escura, nenhuma delas é boa. A única razão pela qual eles trabalharam juntos foi o benefício mútuo. Mas benefício mútuo não significava que um poderia vender o outro casualmente. Para Orochimaru, a ideia de seu trabalho duro ser destruído era totalmente inaceitável. Parecia necessário retornar a Konoha por um tempo. Danzo tinha seus próprios planos e Orochimaru tinha seus próprios cálculos. E daí se era uma instalação subterrânea? Danzo tinha uma e Orochimaru também. Tirar uma breve licença não foi difícil para Orochimaru. Ele convocou Jiraiya, colocou um relatório na mesa e disse: "Esta é uma inteligência recente que recebemos. Devido à guerra em andamento, a situação interna em Kirigakure está instável. Os clãs Kaguya e Yuki têm causado problemas. Espero que você possa se infiltrar na Terra da Água, investigar esses dois clãs de linhagem e, se possível, não vai acontecer." Jiraiya interrompeu antes que Orochimaru pudesse terminar. "Se você quer que seja feito, faça você mesmo. Não estou interessado nesse tipo de missão. Investigar e coletar informações era uma coisa, mas criar problemas dentro dos clãs Kaguya e Yuki?" Orochimaru estava dando crédito demais a Jiraiya. Ele não aceitaria essa missão de jeito nenhum. Orochimaru olhou para ele, mordendo as palavras. "Tudo bem. Então você cuida do acampamento. Eu vou me infiltrar pessoalmente na Terra da Água para cuidar disso." "Você está falando sério?" Os olhos de Jiraiya se arregalaram, sua exasperação era palpável. "Vamos lá. Você é o responsável pelo acampamento. Se você for embora, o que eu devo fazer? Esse tipo de missão não é algo que você pode concluir em 1 ou 2 dias. Se algo der errado, não terei como explicar ao velho." Jiraiya não duvidou da intenção de Orochimaru de se infiltrar na Terra da Água. Orochimaru já havia feito coisas semelhantes inúmeras vezes antes. Mesmo como comandante da linha de frente, ele não estava acima de se esgueirar para missões de coleta de informações. Ignorando as reclamações de Jiraiya, Orochimaru disse: "Voltarei em 10 dias. Com Presa Branca e Takuya aqui, não importa o que Kirigakure tente, eles conseguirão lidar com isso." Jiraiya suspirou, passando as mãos pelos cabelos rebeldes em frustração. "Tudo bem, eu te dou cobertura. Deixe um clone das sombras para trás para lidar com tarefas administrativas, e eu cuido do resto." 10 dias não era muito tempo. Dado o estado atual da guerra, Kirigakure não seria capaz de causar muitos problemas em um período tão curto. Além disso, com Sakuma Taki e Takuya no acampamento, Jiraiya concordou relutantemente. Ele sabia que mesmo se recusasse, Orochimaru iria escapar de qualquer jeito. Melhor ter um plano em prática do que ser pego de surpresa. A partida de Orochimaru não afetou o esforço de guerra, mas deixou Jiraiya atolado em trabalho, gerenciando tudo na ausência de Orochimaru. "Estamos realmente deixando Orochimaru ir embora assim?" Minato perguntou, confuso com a indiferença de Takuya às ações de Orochimaru. Afinal, a partida de Orochimaru pode permitir que ele realoque ou destrua evidências de seus negócios obscuros com Danzo. "E o que você sugere? Segui-lo?" Takuya respondeu. "Se você tentar segui-lo, ele vai perceber. Não subestime Orochimaru. Ele não é uma cobra fácil de lidar." Os métodos de vigilância de Orochimaru eram excepcionais. Qualquer perturbação o alertaria imediatamente. Nem mesmo Takuya estava confiante de que conseguiria seguir Orochimaru sem ser detectado. Além disso, as evidências não importam mais. A partir do momento em que Danzo foi preso, todo o resto se tornou irrelevante. Os experimentos e esquemas de Orochimaru eram de pouca preocupação para Takuya. Seu único foco era Danzo. Enquanto Danzo pudesse ser tratado permanentemente, todo o resto era secundário. Orochimaru, diferente de Danzo, conhecia seus limites. Ele não provocaria alguém que pudesse esmagá-lo. Danzo, por outro lado, constantemente cortejava o desastre. Enquanto Orochimaru administrasse sua pesquisa discretamente, se ele deixasse Konoha ou não era irrelevante. Enquanto isso, Yagura estava viajando secretamente, tomando rotas tortuosas de volta para Kirigakure. Ao retornar, ele relatou tudo o que havia acontecido em Konoha para seu mestre, o que colocou o plano de assassinato em movimento. Um pergaminho detalhando a situação interna de Kirigakure foi entregue à linha de frente pela divisão de inteligência. Para evitar levantar suspeitas, Yagura pessoalmente garantiu que o pergaminho chegasse ao terceiro Mizukage. Quando o terceiro Mizukage abriu o pergaminho e viu seu conteúdo, ele explodiu de raiva. Um bando de idiotas inúteis. Eles não conseguem nem lidar com uma questão tão simples. A guerra em andamento havia esgotado os recursos de Kirigakure, causando problemas financeiros e logísticos. O terceiro Mizukage estava ciente desses problemas, mas os descartou como inconsequentes. Enquanto Kirigakure e Konoha continuassem a se exaurir, seu objetivo estava sendo alcançado. Entretanto, com a piora da situação dos recursos ameaçando o esforço de guerra e a crescente agitação interna, ele não podia mais ignorar os problemas. O clã Kaguya, em particular, estava se tornando cada vez mais problemático, conspirando para tomar territórios ocupados por outros clãs. Se eles agissem, a Terra da Água poderia entrar em caos. Esqueça continuar a guerra, Kirigakure pode estar envolvida em um conflito civil antes disso. Até Konoha, com suas reservas profundas, lutou sob a pressão da guerra. Kirigakure, isolada e com poucos recursos, não estava em posição de suportar tais desafios. Depois de delegar responsabilidades na linha de frente, o terceiro Mizukage partiu às pressas para Kirigakure com seus guardas. Sem que ele soubesse, os agentes de Yagura já haviam contatado Sakuma Taki quando ele partiu. A oportunidade foi passageira. Para evitar vazamentos, Takuya, Sakuma e Minato partiram imediatamente sem informar Jiraiya, tendo conduzido inúmeras missões de reconhecimento. Minato havia deixado marcadores Deus do Trovão Voador e Kunai especializadas em muitas ilhas desabitadas perto da Terra da Água. Elas serviam como pontos de teletransporte para movimento rápido. "Vamos nos encontrar com Yagura. Esta é nossa única chance."
Se falharmos, será quase impossível encurralar o terceiro Mizukage novamente, disse Takuya. Uma tentativa frustrada só deixaria o terceiro Mizukage mais vigilante. Minato colocou uma mão em Takuya e Sakumo, teleportando-os para longe do acampamento da linha de frente. Após 2 rápidas realocações, eles chegaram ao ponto de encontro com Yagura. Ao chegar, Sakumo imediatamente examinou a área em busca de possíveis ameaças. Felizmente, Yagura não tinha armado uma armadilha. A ilha estava ocupada apenas por Yagura e alguns guardas. Após uma breve saudação, Yagura desenrolou um mapa, apontando para uma rota marcada com linhas vermelhas. O Mizukage-sama está viajando a bordo de um dos nossos navios de guerra. Há nosso povo entre sua comitiva. Esta é a rota que eles tomarão. Amanhã ao meio-dia, o navio passará perto deste local.